É óbvio que a honra é enorme, esse papo aqui eu não preciso nem apresentar, mas eu preciso dizer que estamos diante do cara, isso aí todo mundo já sabe, mas o cara que eu tenho recebido nas minhas redes sociais que mais está aproveitando essa Copa do Mundo. Porque assim, tem sido uma Copa diferente para você, né, Romário? Eu tenho certeza que aquela lá de 94 foi uma Copa muito especial para você, mas essa aqui você tá aproveitando bem, né? Aline, primeiramente, pô, que honra, que prazer poder estar aqui, falar com você no teu programa. Um abraço aí a todos da TNT Esporte. Cara, eu tô vivendo. Realmente, a melhor Copa do mundo para mim, que eu joguei, foi em 94, já que eu tinha jogado em 90, né? Acabou não dando bom. Em 90 ele foi campeão. Mas eu vou te falar, essa aqui eu tô vivendo. Tô bem feliz, tô curtindo. Eu preciso dizer que eu estou passada com a desenvoltura nas danças. Olha, impressionada. Muitos anos de treinamento para chegar até aqui, né? Impressionada com a desenvoltura. Olha, tá de parabéns. Rap, hip hop, funk, deixa comigo. E o pagode? Pagode é mais ou menos. Mais ou menos? Porque o pagode é mais a minha área. É, pagode é contigo. Pagode eu curto. Mas, Romário, vamos começar a falar um pouquinho desse time, falar do Brasil. E eu acho que, de cara, eu já queria muito te ouvir depois do que a gente viu no jogo contra o Japão. Se você acha que a confiança já dá pra gente acreditar no Hexa, assim, já dá... Se a coisa mudou, de como as pessoas estavam olhando pra seleção, de como a gente estava chegando nessa Copa e como se olha agora. Você acha que já dá pra dizer que o Hexa pro Brasil é possível? O Brasil já tá entre as favoritas pelo que fez até agora? Aline, é o seguinte, quando a gente chegou, principalmente depois do jogo contra Marrocos, se você me faz essa pergunta, eu iria dizer para você que não. O Brasil está muito longe de ser um dos candidatos a campeão do mundo. Hoje, o que eu posso dizer é o seguinte, calma, mas pelo que o Brasil apresentou no último jogo contra a Escócia e a melhora do Brasil contra o Japão agora, a gente já pode sim vislumbrar uma possibilidade de um título. É claro que a gente tem que ser realista, tem que ser pé no chão, não é humilde, é realista e pé no chão. Existem seleções que estão melhores do que a nossa, que são melhores do que a nossa. Mas, por outro lado também, a gente nunca pode esquecer, qualquer seleção que entra em campo contra a gente, independente dos 11 jogadores que estão na nossa seleção, tem a amarelinha. Tem o peso da seleção brasileira, tem um histórico de 5 títulos mundial e tenho certeza que isso pesa bastante para os adversários. Mas a gente está no caminho. Eu tenho quase certeza que eu vi você falando recentemente, quando todo mundo falava de Endrick no time titular, etc. Você já dizendo que o seu time titular tinha o Ryan, né? O que aconteceu? Para mim o Ryan já vinha jogando, para mim já tinha que ter jogado, né? Mais vezes. No caso, eu afirmei isso, vocês lembram no jogo que o Rafinha machucou? Uhum. E aí tirou o Rafinha e colocou o Ryan. E aí muita gente, vai botar o Luiz Henrique, vai botar o Martinelli, vai botar o fulano, assim, cara, se ele é coerente, e ele foi, ele teria que colocar o Ryan, já que ele tirou o Rafinha, num jogo que poderia botar qualquer um, ele colocou o Ryan. Então, na minha opinião, ele fez o que foi correto. Já que ele tira o Rafinha machucado para botar o Ryan, não teria como, na minha ótica, eu não sou treinador, de não vir com o Ryan. E acabou acontecendo isso e dando certo. E ele descobriu o time dele. Hoje o time dele titular esse. Foi o segundo jogo em 17 ou 18 que ele comanda a seleção brasileira, que ele joga com os mesmos 11. Infelizmente, perdeu o Paquetá. Pelo menos que eu tenho ouvido aí, que perdeu o Paquetá. Mas o time é mais ou menos isso aí mesmo. Era justamente essa a minha pergunta. Você acredita que é esse, então, o time? Ele achou o time? E agora, sem o Paquetá, talvez siga com o Endrick, mais ou menos o que ele fez quando o Paquetá saiu? Cara, assim, eu vou falar uma coisa que as pessoas podem também não entender. A lógica é que ele venha com o Martinelli. Porque ele colocou o Martinelli, o Brasil ganhou e com o gol do Martinelli. Então, assim, essa função o Martinelli acabou fazendo. Eu acredito que seja assim. Acredito eu e espero. Mas o seu time seria esse? Seria. Com esse meio? Com esse meio. Meu time seria Casemiro, Bruno Guimarães, Martinelli, Ryan, Matheus Cunha e Vini.
Já que você montou o seu time aí, você falou do Casemiro, eu queria muito ouvir você falar do Casemiro. Eu acho que a gente vive um momento que a gente vê nas redes sociais muitas críticas pro Casemiro. Tanto que no último jogo ele fez o gol e aí muita gente já virou e falou, eu critiquei, mas já estou aqui na fila da desculpa, virou meme, etc. Mas as críticas continuam muito grandes, principalmente pela questão... O Ancelotti, a gente sabe que é o cara de confiança dele, que tem a questão da experiência, mas até por esse lado físico, talvez não aguentar jogos como jogos de Copa do Mundo. Como você olha esse equilíbrio entre a experiência e essa entrega física e o que o Ancelotti aposta? Olha, primeiro eu não vejo o Casemiro como um velho, desculpa assim a expressão, um cara que com a idade não poderia jogar a Copa do Mundo. Até porque tem outros, até mais velhos do que ele, que estão jogando e bem. Não que ele esteja jogando mal, mas se tratando de um cara da confiança do Ancelotti e do tamanho dele, na minha opinião, é claro que ele poderia estar fazendo um pouco mais, entregando um pouco mais para a seleção brasileira. Ontem no intervalo, eu não falei porque não me perguntaram, mas se tivesse me perguntado, eu seria um que, a minha opinião é que ele teria que sair. E eu nunca colocaria no caso do Martinelli também. Então é o seguinte, eu erraria nas duas vezes. E cara, o que tem de positivo nisso? O nosso treinador, definitivamente com o resultado de ontem, conhece o grupo. Sabe até onde ele pode usar no sentido positivo da palavra os seus jogadores. Tanto é que ele continuou com o Casemiro foi lá, empatou o jogo. Ele botou o Martinelli foi lá, fez o gol. É claro que quando se ganha e se dá certo as mexidas, tá tudo certo, a gente passa para outro capítulo, a gente agora vai pensar na Noruega. Eu não faria o que ele fez, mas como eu falei, vou repetir, definitivamente o Ancelotti conhece o clube, conhece o seu time e sabe realmente o momento de mexer nas suas peças. Se você fosse o Ancelotti, você usaria o Neymar? Cara, ontem... eu vi o Neymar aquecer 10 a 20 minutos e daqui a pouco eu vi o Neymar sentar. E aí eu ouvi o Ancelotti dizer que prepararia ele para os 30 minutos finais. Cara, eu não vou duvidar nunca das pessoas. Eu acredito que o Ancelotti seja um cara realmente de palavra. Eu não vi a possibilidade de o Neymar jogar aqueles 30 minutos finais porque ele sentou. Ele parou de aquecer e sentou. E se ele fosse jogar alguns minutos, ele no mínimo... Na reta final estaria... Aqueceria um pouco, continuaria aquecendo um pouco de menos ritmo do que os outros, mas continuaria. Hoje não. Hoje o Neymar não tem vaga no time. O time da seleção brasileira é esse aí. Mas é claro, dependendo do momento e de como vai o jogo, o Neymar tem a sua relevância no time ainda. Não sei se você viu que quando o Brasil faz um gol, o Matheus Cunha vira para os japoneses, né, e fala sobre o Brasil ser uma seleção pentacampeã. E isso depois acabou tendo muita repercussão, porque às vezes dá uma sensação que falta um pouco desse brio. Você é um cara que pode falar isso, né, acho que melhor do que qualquer outro jogador. Você acha que isso também faz o time crescer e você reagiria da mesma forma? Assim, claro, ouvindo assim, o que você ouviu do japonês? Muitas vezes, uma fala de um adversário pode ser positiva para quem ouviu ou pode ser negativa. Nesse caso, eu nem acredito que a fala do japonês tenha sido uma fala no sentido de humilhar, de ser maior do que o Brasil. Eu acho que ele falou de uma forma de que o Japão realmente tinha condição de ganhar o Brasil. Tinha. Ele disse que o Brasil não é mais o mesmo. Então, e não é mesmo não. O Brasil não é mais o mesmo. Todo mundo sabe que o Brasil não é mais o mesmo. Só que é o seguinte, essa fala acabou caindo no grupo da seleção como uma fala desrespeitosa. E eu acredito que isso animou bastante os jogadores. Se eu sou a seleção brasileira, eu vejo isso também assim. O cara falar que o Brasil não é mais o mesmo, vamos lá e vamos mostrar ele diferente. E foi isso que aconteceu. O Brasil não é mais o mesmo, mas o Brasil hoje é um Brasil diferente do primeiro jogo de Marrocos. Já que você falou isso assim, né, que tem falas que às vezes mexe com um jogador diferente, eu queria até fazer um paralelo, levar isso para 94, quando você jogou uma final de Liga dos Campeões
contra uma equipe italiana e não venceu aquela final, mas logo depois você foi para uma Copa do Mundo contra a Itália, com vários jogadores da Itália, e você foi o principal nome daquela seleção e a gente conquistou mais uma estrela. Você acha que isso fez muita diferença, assim, nesse mesmo caminho? Aquela derrota ali mexeu com você de um jeito para 94 ser diferente? Aline, assim, inconsciente, eu acredito que até tenha mexido comigo. Ali daquele time do Milan ir para a seleção italiana, tinham 4, 5 jogadores que jogaram aquela final. Eu tomei uma sapatada que eu não vi nem a placa do caminhão. O caminhão passou por cima da gente de um jeito, né? Assim que foi uma das piores finais que eu joguei na minha vida e uma das melhores que o Milan fez, talvez a maior de todas, né? Cara, e assim, quando chega a Copa do Mundo, era um outro grupo. Aquele time do Barcelona foi o melhor time que eu joguei na minha vida. Juntando seleção, clubes que eu joguei. E aquela seleção 94, ela não era tecnicamente nem perto daquele time do Barcelona. Só que para aquela Copa do Mundo a gente estava com uma outra mentalidade, estava com uma concentração diferente do que foi o Barcelona naquele jogo. O Barcelona, a gente ganhou, foi um título espanhol muito apertado, foi no último jogo, porque o La Coruña do Bebeto acabou não ganhando o seu adversário e a gente ganhou do Sevilla em casa, então a gente comemorou muito, aproveitou muito, e isso dentro de campo o resultado foi esse desastre que aconteceu. E da seleção, a seleção saiu do Brasil já com essa mentalidade, e a gente sabia que o jogo da final contra a Itália era um jogo difícil, como foi, na minha opinião, o jogo mais difícil de todos, mas a gente estava preparado para ser campeão, porque a gente sabia que aquilo ali, aquele momento era o momento daquela geração e muitos ali não voltariam para ter uma Copa do Mundo de novo. E uma outra coisa, a gente também já tinha experiência do que era perder, e perder é muito ruim, dói muito. Vou trazer um pouquinho aqui de novo para a Copa, né, para esse momento, né, em vez da gente falar muito de passado, mas também comparando com você, o próximo jogo do Brasil é contra a Noruega. E quando a gente faz um paralelo aí, quando a gente olha para a Noruega, o que todo mundo vai falar é do Haaland, centroavante, enfim, uma posição que você pode falar muito bem. Mas se eu não me engano, ele tem 1,95 de altura. Você... 1,67, quase 8. 1,67, quase 8. O que você dá para dizer que tem de semelhança entre os dois aí? Cara, o que eu posso dizer para ele, o que a gente pode ter de semelhança é que a gente tem uma coisa que o artilheiro tem que ter. A gente tem vontade e a gente gosta de fazer gol. Eu vejo nele isso. É um cara que tem vontade, gosta de fazer gol, sabe fazer gol. É um cara que, pelo seu tamanho, 1,95, a princípio os caras muito altos, ele não tem muita velocidade. Não estou dizendo que o Haaland é o maior atacante mais veloz do mundo, não é isso, mas para seu tamanho ele tem velocidade, é um cara que é muito bom de cabeça, é um cara que é técnico, é um cara que sabe abrir espaço, é um cara que se posiciona bem. Hoje o Haaland está entre os 3, 5 melhores atacantes que nós temos no planeta, e a seleção brasileira, o Ancelotti e os nossos defensores, tenho certeza que tem esse pensamento também, que tem que ficar atento com ele desde o primeiro minuto. Você não precisava ter essa altura toda, né? Pra quê? Dava certo sem, mas pra quê? Do jeito que era bom. Já que a gente está falando do Haaland, essa Noruega, o que você acha que o Brasil tem que fazer para quebrar esse tabu? Acho que, se eu não me engano, o Brasil jogou 4 vezes contra a Noruega. Desses 4 jogos, acho que você esteve em 2 jogos, né? E o Brasil nunca venceu da Noruega. O que você acha que tem que fazer para quebrar isso? Primeiro que a gente tem que fazer é ganhar, a primeira coisa. E foram 4 jogos que nada parecido com uma Copa do Mundo. Existe um respeito muito grande, acredito eu, né? Tenho certeza, em relação à seleção brasileira com a Noruega. A Noruega tem feito um futebol até bonito de se ver, muito compacto, jogadores fortes fisicamente, jogadores altos que tem na bola alta o seu grande ponto positivo, mas que também hoje tem jogadores técnicos, jogadores que driblam, jogadores que chegam bem, jogadores que defendem de uma forma muito fechada. Assim, o Brasil vai ter a sua dificuldade contra a Noruega, mas eu vejo o Brasil, assim, hoje até mais tímido que a Noruega, e depois dessa derrota tão suada, tão difícil contra
o Japão, eu acredito que o Brasil é mais tímido que a Noruega. Está mais Cresce, preparado para isso. Você acha que ter um zagueiro, pensando na sua trajetória, que te conhece muito bem, faz diferença? A gente ouve muita gente falando, não, mas o Magalhães já sabe marcar o Haaland, Para você isso fazia diferença quando tu encontrava um cara que tu sabe que te conhece muito? Assim, tem sempre o lado positivo, mas também tem o lado negativo. O Haaland, assim como o Magalhães conhece o Haaland também conhece o Magalhães. Então eu tenho certeza que o Haaland sabe das deficiências do Magalhães, assim como o Magalhães também sabe das deficiências do Haaland. Vai ser um grande confronto. Eu acredito que... Assim, a gente não vai ver muito esse confronto 1 contra 1, porque até a forma do Brasil marcar não é dessa forma, homem a homem. Então, assim, o que eu posso dizer e espero é que quando o Haaland cair ali no lado do Gabriel, ele possa resolver o nosso problema. É o que eu espero. Uma dica para o Ancelotti. Do Romário, assim, aquela que só pode vir do Romário. Não, eu acredito que o Ancelotti tem que continuar fazendo esse trabalho psicológico que tem feito com a seleção brasileira. Ele, mais do que ninguém, sabe que ele tem hoje o grupo na mão. As suas palavras, os seus gestos, tudo que vem acontecendo em relação ao Ancelotti com esse grupo tem sido positivo, e continuar nessa batida, acreditando e sabendo que é ele que toma a decisão, independente de que 220 milhões de pessoas possam entender diferente. Ele está de parabéns por acreditar no seu ideal. Obrigada, Romário, por atender a TNT, principalmente nesse momento, assim. Eu vou fazer 16 anos de profissão. A minha primeira memória de Copa do Mundo é a Copa de 94, que você foi assim, um símbolo muito marcante para mim, até para minha escolha de profissão. Eu acho muito bacana que todas as vezes que eu te entrevisto, você é sempre muito 10 comigo, assim, o papo 11. Assim, 11, desculpa. Nada, tá desculpado, Aline. É sempre um cara, assim, tem gente que tem excelentes entrevistas muito bacanas. Eu ficaria aqui, batendo esse papo com você bastante tempo, então quero agradecer pela forma também como você sempre recebe a gente, sempre muito respeitoso, sempre muito bacana. E vou deixar aqui já o seguinte, a gente está tentando uma entrevista mais longa pra gente falar da sua história, falar de outras coisas. Vamos marcar? Vamos marcar, mas antes de qualquer coisa, primeiro eu quero pedir aqui a TNT Esporte. Pode pedir. Para que liberem a Aline pro nosso programa da Romário TV, que é Hora dos Craques. Na próxima... O Brasil joga domingo? O Brasil joga domingo. É na próxima segunda-feira, às 18 horas aqui e 19 do Brasil. Quebra aí pra gente, ajuda a gente. Será uma honra ter você aqui, Aline. Aí, chefe, venho com um prazerzaço, imagina, como não. Obrigada, viu? Valeu, Aline. Tamo junto. Beijo. Em relação ao teu programa, com certeza vamos fazer. Com mais calma, com mais tempo. Mais calma, resenhar, falar de várias coisas bacanas. O que não me falta é tempo aqui agora. Até o dia 22 estarei por aqui. Ensinar as tuas dancinhas ali, que ali eu não sou boa, não. O pagode eu represento modesta parte. Então já é.